dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube. Aproveita que você já está aí, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho, fica aqui com a gente, porque isso ajuda toda a nossa programação a chegar a mais pessoas todas as manhãs, tardes e noites. E quero dar também um bom dia aí para quem está nos assistindo nos outros canais do YouTube também. Se inscrevam em todos, porque aí a gente vai chegar a mais pessoas. Só que o nosso canal do ICL Notícias, nosso canal que está quase chegando ali a 2 milhões de inscritos, né? Então ajuda a gente a cumprir essa meta e chegar o mais rápido possível a 2 milhões de inscritos. Então, se você estiver assistindo em outros canais, corre lá, se inscreve para ajudar a gente a chegar nesse número emblemático e depois pode voltar ali para o canal que você preferir. E olha só o que a gente tem para hoje, a gente vai comentar a fala do ministro da Fazenda, o Dario Durigan, que disse que o Brasil não se dobra aos Estados Unidos e que espera a relação voltar ao normal depois das eleições. Vamos falar também da reciprocidade do tarifaço, porque o ministro da Indústria e Comércio sentou com a Câmara do Comércio dos Estados Unidos para ouvir o empresariado local e de lá, antes de decidir o tom da resposta da lei da reciprocidade. E hoje tem Casas Bahia também, quanta gente, quanta alegria, ou melhor, quanta dívida, quanta tristeza. Esses são os principais assuntos aqui do nosso dia e eu já deixo a nossa enquete lá no chat do YouTube. Pode ir votando que no final do programa a gente passa o resultado para vocês. E a pergunta é, você concorda que o Brasil não deve se dobrar aos Estados Unidos? Sim, é preciso manter firmeza. Não, devemos ceder em partes. Ou o foco deve ser proteger a economia. Essas são as nossas alternativas. Me conta aí no chat, participa da nossa enquete, porque a gente vai começar por aqui. Vamos falar então da fala do Dario Durigan. Amigos, negócios não estão à parte. O ministro da Fazenda disse ontem que o Brasil não se dobra aos Estados Unidos e que os atritos comerciais entre os dois países são pontuais. A aposta dele é que o comércio e o diálogo institucional voltem ao normal depois das eleições. Só que enquanto a Fazenda fala em normalização, o governo já articula e já abriu o processo de reciprocidade contra o tarifaço dos Estados Unidos e o Ministério do Comércio, como a gente falou lá no começo, sentou com a Câmara do Comércio dos Estados Unidos para ouvir empresários. Então vamos começar aqui analisando essa fala do ministro da Fazenda e depois a gente aprofunda um pouco mais nessa questão de sentar com a Câmara do Comércio dos Estados Unidos para ouvir o empresariado de lá e de cá para tomar uma decisão mais firme ou até decidir qual vai ser o tom ou a profundidade do uso da lei da reciprocidade. Primeiro aqui, eu acho que o que a gente tem que pensar nessa fala do ministro da Fazenda é que se esses atritos são pontuais, como ele coloca, né, colocando ali que os atritos são pontuais e estão acontecendo por conta do período eleitoral, isso mostra para a gente que as decisões dos Estados Unidos estão longe de serem comerciais. Elas são realmente políticas. Os Estados Unidos estão fazendo uso do comércio, estão fazendo uso da relação comercial para tentar fazer pressão política, usar o tarifaço ou o comércio entre os países e até algumas questões diplomáticas para pressionar o Brasil a ceder aos interesses dos Estados Unidos. E aqui até fazendo uma pressão maior nesse período eleitoral. Acho que esse ponto a gente pode já trazer aqui dessa fala do ministro da Fazenda, porque olha, se vai passar o atrito depois das eleições, quer dizer que eles têm interesse eleitoral no Brasil, como vem se falando. Segundo até órgãos de inteligência aqui do Brasil, existe sim um interesse no processo eleitoral
além dos interesses que a gente já sabe que são interesses dos Estados Unidos em exploração de terras raras, minerais críticos, em relação as Big Techs também operarem, a operação das Big Techs aqui no Brasil, operações de empresas estadunidenses aqui no Brasil, que querem ser livres, leves e soltas para agirem aqui sem lei e sem obedecer nenhuma regra, nenhuma norma brasileira. Tem também a questão do PIX ali de pano de fundo, né, que acaba mostrando também que isso incomoda os Estados Unidos. Então os interesses estão postos, mas as eleições também começam a ganhar peso nessa disputa. O tarifaço do Trump continua valendo e o Ministério da Indústria e Comércio abriu o processo de reciprocidade, que é a lei permitindo que o Brasil responda na mesma moeda. E se outro país taxa um produto seu, sem um motivo comercial, sem uma relação comercial que justifique isso, porque a gente é deficitário em relação aos Estados Unidos. A gente importa mais do que exporta para os Estados Unidos. Então, na relação comercial, a gente já sai em desvantagem. A gente já está partindo de um ponto atrás. E se você começa a endurecer esse comércio, se você começa a dificultar esse comércio, essa relação vai ficando cada vez mais desigual e prejudicial para o lado mais fraco da equação, que nesse caso somos nós. Então aqui, né, não tem uma justificativa comercial clara. E se isso acontece, né, se você tem ali um tarifaço, se você tem um país taxando o outro sem esse motivo comercial, você pode taxar o dele, é um instrumento legal, está na nossa lei e o governo está usando, mais ainda, está usando ali com um pé no freio. Não foi a fundo, até porque se responder na mesma moeda, se responder olho por olho, tarifa por tarifa, se responder no mesmo tom, isso também vai ser prejudicial a nós, já que a gente também tem essa relação desigual de comércio. Então precisa ser muito bem estudado ou até uma resposta muito bem elaborada para que não se prejudique as empresas brasileiras também e que se pegue ali no bolso dos Estados Unidos, que é o que interessa. Mas a gente tem que lembrar também, né, que nessa mesa de negociação, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos vai representar, antes de qualquer coisa, o interesse das empresas estadunidenses e dá até para a gente imaginar qual vai ser o conselho deles sobre retaliação para os Estados Unidos. E tem um segundo andar nessa história. Quando o ministro diz que a relação se normaliza depois das eleições, é o que a gente estava falando lá no começo. As relações comerciais ficaram em segundo plano e o que está em primeiro plano aqui, o que está escancarado, o que está na nossa fuça, é justamente as relações políticas e os interesses dos Estados Unidos aqui. Então o Brasil tenta sentar com os Estados Unidos, tenta negociar um pouco com a Câmara do Comércio, com o empresariado lá, o empresariado cá, tenta entender ou até pensar numa solução conjunta para atender todos os interesses ali. É uma negociação, o Brasil ainda está nessa tentativa de negociar, mas Donald Trump não parece estar muito disposto a abrir concessões para o Brasil. E toda vez que um país grande precisou de um inimigo externo, que é o que está acontecendo agora, os Estados Unidos sempre precisa de um outro, sempre precisa de um inimigo externo. Quem paga a conta é o exportador, é o país pequeno. Então, nesse caso, a gente já sabe para quem vai sobrar e a gente até separou quais são os principais setores afetados pelo tarifaço aqui no Brasil. Quais setores estão sofrendo com essa tarifa dos Estados Unidos? Porque muitas exceções, muitas brechas foram abertas depois que o tarifaço entrou em vigor. Mas vamos ver aqui quais são os mais expostos às tarifas dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, aqui, máquinas e equipamentos que têm um volume exportado e um valor em bilhões de dólares exportado para os Estados Unidos. Os demais itens expostos estão ali colocados juntos, mas a gente tem madeiras e móveis que vão sofrer bastante, borrachas e pneus, sebos e gorduras, alimentos e proteínas, açúcar e etanol, pedra e granito e calçados e vestuários. Lembrando que alguns desses itens fazem parte da cadeia produtiva dos Estados Unidos. Então você exporta parte da cadeia para a produção feita lá.
e é um item difícil, muitas vezes, de achar outro mercado comprador. E por isso que eles sofrem e estão mais expostos às novas tarifas. E aí o Ministério da Indústria e do Comércio tenta achar essa solução em comum. Conversa com os empresários aqui, conversa com os empresários dos Estados Unidos e tenta achar uma saída para que seja desenhado um plano de ação para esses setores. E aí a pergunta que fica no ar é: até quando o atrito pontual vai continuar sendo pontual? Será que depois das eleições esse cenário muda? É o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Porque agora a gente vai... Daqui a pouco eu vou ter uma vinheta para isso, mas por enquanto eu não tenho. Então eu vou dar uma girada rápida no que a gente tem de assunto curtinho aqui para conversar com vocês, porque essas são as rapidinhas do mercado. O Donald Trump disse que não vai tentar ressuscitar a trégua com o Irã. A informação é da Bloomberg. O presidente dos Estados Unidos adotou a linha dura e deixou o conflito no Oriente Médio e a disputa pelo controle do Estreito de Hormuz no limbo. Hormuz é por onde passa boa parte do petróleo do mundo. Enquanto ninguém sentar para negociar nessa história, o mapa da energia global vai continuar refém do estreito. Então, uma história que está longe sem fim. A história sem fim de Donald Trump com o Estreito de Hormuz continua se arrastando aqui pelas não negociações e pelas não também concessões. Donald Trump não é uma pessoa que concede muito. Alguém tem que ceder, mas nunca é ele. E o preço do petróleo já respondeu. O preço disparou mais de 3% na tarde de ontem e voltou a passar dos $90 por barril. Segundo o nosso portal aqui, o temor de retomada do conflito entre os Estados Unidos e o Irã foi o motor da alta. O prazo do cessar-fogo para se chegar a um acordo venceu ontem, venceu na segunda-feira. E o barril acima de $90 não fica só lá na Bloomberg, não fica só no noticiário internacional, porque ele vai chegar na gente, na bomba e no frete e em todos os produtos que dependem do petróleo em cadeia. E fechando o nosso primeiro giro aqui, o termômetro da economia ontem, o IBCBR, caiu. Ele teve queda e recuou. O Banco Central informou nessa segunda-feira que o IBCBR, conhecido por ser o termômetro do PIB, cresceu só 0,2% no segundo trimestre, já com ajuste sazonal e na comparação com o primeiro. Então, no trimestral, gente, IBCBR caiu. Na comparação mensal, o mesmo índice recuou 0,6% em junho contra maio. É a primeira queda em 3 meses, depois de um período de estabilidade que foi visto no IBCBR. IBCBR que mostra que é esse termômetro da nossa economia e mostra como os setores estão performando no mês a mês antes da divulgação oficial do PIB. Então não vem boas notícias do IBCBR, que está mostrando desaceleração. Vamos mudar de assunto, vamos falar de dívida e recuperação judicial, porque a Casas Bahia pediu recuperação judicial num domingo com dívida de 17 bilhões. É tudo pelo menor preço, menos a dívida das Casas Bahia, porque essa veio por 17 bilhões e 300 milhões de reais. O Grupo Casas Bahia entrou com o pedido de recuperação judicial na segunda vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo no fim da noite de domingo. Então, na calada ali do final de semana, a Casas Bahia pediu recuperação judicial envolvendo 10 empresas da holding. Antes de continuar esse assunto, só vou beber uma aguinha aqui, porque veio efeitos aí, efeitos vieram e muitos. Vamos lá. Vou tomar um shot de alga. Na segunda, a Bolsa deu o veredito na hora, as ações desabaram 33% em um dia, fechando a 45 centavos. Vocês não entenderam errado, ela caiu para 45 centavos, menos ali que um cafezinho. Bom, aqui em São Paulo, com certeza, menos que um cafezinho. Enquanto isso, a empresa corre atrás de R$1 bilhão emprestado para conseguir fazer o mais básico do varejo, que é comprar mercadoria para colocar na prateleira. Vamos ver aí o raio-x da recuperação judicial da Casas Bahia, dessa crise que vem enfrentando uma das maiores varejistas aqui do nosso país. A dívida, então, chega a 17,3 bilhões de reais.
O prejuízo no segundo TRI foi de 10 bilhões. No mesmo período do ano passado, o prejuízo já tinha sido de 555 milhões. Teve 298 lojas fechadas, 3 mil demissões. E o que a empresa está colocando como motivo dessa recuperação judicial? Eu já explico para vocês o que é uma recuperação judicial. Mas o que ela está colocando aqui como motivo? O que está apertando a Casas Bahia, segundo ela mesma? Juros elevados, que levam à restrição de crédito, aumento do custo financeiro, que também acaba sendo uma consequência dos altos juros, pressão sobre o consumo e necessidade de capital de giro, que também encarece em um momento que a empresa enfrenta juros elevados. Se ela vai pegar crédito, ela começa a enfrentar juros mais altos e até a restrição desse crédito conforme ela vai se endividando. Não é a primeira tentativa. Em 2024, a companhia recorreu à recuperação extrajudicial para renegociar suas dívidas. Vamos primeiro explicar o que é uma renegociação, o que é uma recuperação judicial, e depois a gente fala de alguns aspectos específicos, inclusive que estão sendo muito falados aí na rede mundial de computadores, na nossa querida internet e principalmente nas redes sociais. Recuperação judicial é um artifício usado, é um mecanismo usado pelas empresas para elas tentarem se reerguer. Então, quando uma empresa começa a ter muitas dívidas e não consegue pagar, ela recorre à recuperação judicial justamente para tentar reorganizar essas dívidas, repactuar os prazos, tentar ali aumentar alguns prazos, algumas taxas de juros também, para nessa negociação esticar suas dívidas e tentar pagar de outra forma. Normalmente é estendendo o prazo e renegociando as taxas de juros que levaram ela a essa situação de não conseguir pagar. Só que quando você entra com uma recuperação judicial, tudo que é dívida anterior fica naquele bolo da recuperação. Então fica em compasso de espera, não tem ali uma resolução imediata e você não vai pagar aquelas dívidas por enquanto até sair o plano de recuperação. Ele tem que ser aprovado e aí sim você volta a pagar os credores. Então você ganha um fôlego para tentar se organizar financeiramente. Só que tudo que é fornecedor, tudo que é dívida anterior, fica em compasso de espera, fica congelado, fica ali no freezer até que volte a se pagar. E nesse cenário, normalmente começa a se ter muita dúvida em relação a como a empresa vai se reorganizar e muitos fornecedores, muitos credores anteriores não vão querer emprestar dinheiro para essa empresa, não vão querer fornecer, porque ficam com medo de não receber. Já que não vão receber os contratos anteriores, como é que agora a gente vai fazer novos contratos? Precisa pagar os anteriores, só que a recuperação judicial pausa ali. A recuperação judicial congela as dívidas anteriores. Então, muitos fornecedores nem querem fornecer de novo, ou muitos credores não querem emprestar dinheiro para essas empresas. E fica uma situação muito difícil para conseguir novos créditos. E como a gente falou aqui, a Casas Bahia precisa de um empréstimo de R$1 bilhão para repor estoque, segundo as pessoas próximas à operação. E uma empresa de varejo sem estoque também é muito problemático. Sem contar o que impactou a vida dos trabalhadores das Casas Bahia. Os 3 mil funcionários desligados, com certeza, estão ali surpresos, de certa forma, com a demissão e com o rumo que as coisas estão levando. A gente sempre tem que pensar que tem os trabalhadores que fazem aquela empresa ser o que ela realmente é. Os trabalhadores que estão lá todos os dias levantando a empresa e fazendo ela operar e funcionar, porque sem trabalhador também não existe empresa. E a conta sempre chega para o trabalhador, porque a empresa, no final, os donos, os sócios, principalmente os majoritários, vão continuar muito bem, obrigado. Eles vão negociar suas dívidas, vão conseguir prazos de mãe, taxas de juros de mãe, de alguma forma vão ali, às vezes até dar um jeito de pagar algumas, outras não, repactuar um prazo muito longo, com descontos enormes, mas o trabalhador, e vão continuar a vida, vão continuar ricos e a empresa vai continuar funcionando. O trabalhador não. O trabalhador depende daquele emprego para o seu sustento. Então a corda sempre estoura para o lado mais fraco mesmo, sempre vai romper para o lado do trabalhador. E outro ponto que eu vi muita gente falando aí na internet, que
mas é uma tendência global de que as empresas estejam fechando lojas físicas? Sim, é uma tendência global que empresas estejam fechando lojas físicas e a Casas Bahia segue sim essa tendência, inclusive ali focando em galpões logísticos, em centros de distribuição. Mas o que a gente não pode deixar de falar, e que é sim um gargalo do varejo, que é uma pedra do sapato no varejo, é a taxa de juros. Se a taxa de juros está alta, a gente já viu em vários momentos no sentimento do consumidor, na própria pesquisa mensal do comércio, na própria pesquisa mensal da indústria, que antecede ali na fabricação desses estoques, que existe ali uma formação de estoques em primeiro lugar, precisa desovar o estoque, mas que existe, por exemplo, um momento não tão bom para a compra dos bens duráveis, porque o crédito está enxuto, a taxa de juros está alta, o consumidor não consegue crédito na praça tão fácil. Se ele não consegue o crédito, ele não vai comprar ali um bem durável, um bem mais caro. Se ele não confiar na sua renda no longo prazo, ele também não entra nessa dívida. E o momento de bens duráveis vem num mau momento, um mau momento dos bens duráveis, mas não só isso. Existe também essa queda na compra dos bens duráveis, justamente por essa alta da taxa de juros. Então, sim, existe essa tendência, mas a gente também precisa falar que a taxa de juros está alta e isso, o varejo é o primeiro a responder nesse cenário. É o primeiro que vai sofrer as consequências disso, porque o crédito do consumidor também vai sofrer. O crédito para a empresa vai ficar mais caro. Pode ter a questão da gestão também? Tem a questão da gestão, mas todos os pontos fluem para o mesmo lugar. E no final das contas, quem vai sofrer mesmo a consequência de tudo isso são os trabalhadores, principalmente os 3 mil desligados pelas Casas Bahia. E por que isso? Na recuperação judicial, quem senta na mesa com o advogado são os bancos, os fundos, os credores. Quem não vai sentar ali é o funcionário da loja, o pequeno fornecedor, que já entregou a mercadoria e que agora vai receber sabe quando? Porque vai entrar na recuperação judicial. E agora esse R$1 bilhão que eles precisam para o estoque vai custar cada vez mais caro, porque quanto mais enrolado uma empresa está, mais difícil, ainda mais numa recuperação judicial, mais difícil é encontrar quem empreste por um valor baixo. E aí, como é que fica agora a questão das Casas Bahia? As ações derreteram, se a gente pega o gráfico de 5 anos, elas saem ali de R$300 para 45 centavos, justamente mostrando essa preocupação com a saúde financeira das Casas Bahia, principalmente das Casas Bahia. E aí tem gente que vai falar, a culpa é de A, é de B, o governo tem culpa nisso. Quem influencia muito o cenário do varejo é a taxa de juros, isso é inegável. Mas não adianta também colocar a culpa somente no governo, colocar a culpa somente na taxa de juros. Como eu falei, é uma combinação de fatores que levam a isso. É uma taxa de juros alta, é uma má gestão da empresa diante desse cenário de sufoco para o varejo, é a tendência mudando também, fechando lojas principalmente, e mudando o hábito do consumidor mudando bastante, mas é inegável, aí não dá para falar o contrário, de que as pessoas não estão num bom momento para os bens duráveis, porque elas não estão. E a Casas Bahia, a gente sabe que o forte é esse varejão, que a gente fala até varejão mais raiz, de bens duráveis. Vamos passar pelo nosso último giro aqui, porque a gente tem mais um giro de notícias rapidinhas para comentar com vocês, porque o Pablo Marçal, candidato do PRTB à presidência, apareceu com uma declaração de bens de um patrimônio de 7 bilhões e 400 milhões de reais. Nessa segunda-feira, ontem, ele falou que foi erro de digitação. Alguém errou o patrimônio do Pablo Marçal. Ele falou que ou foi o TSE ou foi o próprio partido. Não foi ele quem errou a declaração dos bens. Lembrando que Pablo Marçal está o quê? Inelegível até 2032. Pablo Marçal entra nessa corrida eleitoral para fazer o que ele sempre faz, para fazer o que ele tentou fazer, inclusive, na eleição de prefeitos aqui em São Paulo, que é o caos e tumultuar o ambiente. 7 bilhões aqui 7 bilhões e meio quase de erro de digitação é um baita de um dedo pesado. E tem uma outra notícia nessa manhã que a polícia deflagrou no Rio a Operação Golpe de Fé, que mira um banco falso ligado a uma igreja.
Segundo a investigação, o esquema prometia rendimento de até 10% ao mês e deixou prejuízo na casa de dezenas de milhões. 10% ao mês, gente, não existe nem por milagre. E nesse caso a fé falhou, né? Porque acreditar que um banco de igreja vai te pagar 10% de rendimento é muita fé. O vice-presidente Geraldo Alckmin, candidato à reeleição na chapa do Lula, defendeu o ajuste fiscal nesta segunda-feira em um evento do Santander, para variar, num banco. A frase dele foi que o superávit não depende só do executivo. A conta também passa pelo Congresso, que aprova o gasto e tem toda a questão das emendas também nessa conta, e de exoneração. E que depois cobra a disciplina do outro lado. É o que eu sempre falo, aquele grande fiscalismo seletivo. Nesse ponto específico, Alckmin não errou. Quem errou foi a campanha do Pablo Marçal ou quem quer que seja que tenha preenchido a sua declaração com 7,4 bilhões de reais. Vou me despedir por aqui, mas antes a gente vai descobrir o resultado da nossa enquete. Como será que ficou aqui o resultado? Você concorda que o Brasil não deve se dobrar aos Estados Unidos? Sim, é preciso manter firmeza. O pessoal aqui está com o ministro da Fazenda. 83%, 14% diz que o foco deve ser proteger a economia e 3% diz que devemos ceder em parte. Esse é o resultado do nosso Data Mercado de hoje. Então aqui não me surpreendi, eu achei mesmo que vocês iriam falar que a gente precisa manter a firmeza. E eu quero fazer um convite especial para você que está aí em casa e ainda não tem o seu ingresso do Despertar, porque o Despertar vem agora nos dias 19 e 20 de setembro, daqui a pouquinho, daqui a um mês. Ainda dá tempo de se organizar e as vendas estão abertas, acho que ainda em lote promocional. Então corre que ainda dá tempo de participar desse evento aqui do ICL. É só entrar em icl.com.br/evento ou escanear o QR Code que está ali no cantinho da tela para se inscrever, ficar por dentro desse evento e pegar esse lote promocional. Corre que ainda dá tempo. Quem vai correr agora sou eu para entregar a nossa audiência para o rolê que começa agora às 11 horas da manhã com William De Luca e Guga Noblat. Dá tempo de você também correr lá no canal do William, o youtube.com.br/DeLucaWilliam. Vai lá, dá aquela força para o canal do Will, assiste o rolê lá e a gente volta amanhã para comentar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá! Em 2024 e 2025, mais de 4.000 pessoas lotaram essa casa para assistir o Despertar, o evento que o ICL faz todos os anos com os maiores influenciadores, pensadores, intelectuais e seres humanos que inspiram milhões de pessoas no mundo inteiro. Esse ano vai ser ainda maior e a gente queria convidar você para fazer parte. E vem, 19 e 20 de setembro, tá junto com a gente, compartilhar essa energia e construir um mundo muito melhor. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.